Bom dia, pessoal, bom dia, eu de novo. Agora são 12:09 do dia 1º de outubro de 2022. Eu comecei a fazer uma live sobre o assunto que eu vou tratar agora, mas tive que cancelar tudo por causa de vizinho de barulho de vizinho. Começou a tocar um funk, uma coisa horrível ali, bem alta, e eu tive que cancelar tudo. Então estou começando de novo. Vamos tentar. Aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Ó, Edward Snowden. Esse rapaz, há muitos anos atrás, ele fez várias denúncias, porque Edward Snowden, ele é um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA. Essa NSA é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Abertamente falando a verdade, essa Agência de Segurança Nacional, na verdade, é uma agência de espionagem norte-americana de nível global. Os Estados Unidos possuem várias estações NSA por todo o mundo, principalmente na Europa, incluindo a Alemanha. Eu estive em projeção astral consciente, muito consciente, materializado, me tornei físico nessa agência NSA na Alemanha. Isso foi no ano 2010. Quando eu estive lá, vou mostrar aqui para vocês como é o estado dessa agência na Alemanha. Ela está desativada, olha só. Eu não tenho estúdio, a iluminação aqui não ajuda, só um momento. Deixa eu pegar... Não, acho que eu não vou encontrar aqui. Mas espero que vocês estejam vendo direitinho, que consigo visualizar. Ó. Aqui, pessoal, essa Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é na verdade uma agência de espionagem, eu estive aqui em projeções astrais, andando por todo o pátio dessa estação, espionando cada mínimo detalhe, tudo que eu podia fazer. Olha só. Olha só. Ela está abandonada, foi desativada. Quando eu estive aqui, foi o que eu estava dizendo no outro vídeo, tive que cancelar, porque o vizinho começou a me atrapalhar. Quando eu estive aqui em projeções astrais, eu estive bem aqui onde eu estou mostrando com o dedo, bem aqui, olhando para cima. O que me chamou a atenção foram esses dois globos, esses dois bojos aqui. E na minha visão espiritual, na minha clarividência, eu percebi que no interior de cada bojo desse existe uma antena, tá? Existe uma antena em cada um daqueles bojos que eu mostrei para vocês. Cada antena tinha um formato e cada antena emitia uma onda de energia na atmosfera que ela subia até a ionosfera. Chegando na ionosfera, essas duas ondas elas se encontravam e se transformavam numa terceira onda eletromagnética, interferindo diretamente na ionosfera, nas moléculas que formam a ionosfera, modificando o campo ionosférico. Para quem não sabe, o campo ionosférico, que essa estação de espionagem norte-americana está adulterando já faz muito tempo, não é de agora, são décadas. Esse campo ionosférico é o famoso campo mórfico,
também entre alguns espiritualistas conhecido como o campo do mar dos pensamentos e sentimentos humanos. É onde se situa o mar de formas pensamentos que são exteriorizados dos seres humanos. Bilhões e bilhões de seres humanos irradiando seus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos, seus traumas, suas alegrias, que sobem e ficam estacionados nesse campo, na ionosfera. E os Estados Unidos, sabendo disso, seus cientistas, eles com essa estação inicial estão adulterando aquilo que as pessoas chamam de frequência Schumann, né? Frequência Schumann. Eu já escrevi muito sobre isso. Já fiz muitos. Olha, aqui eu fiz isso em 2010, mostrando onde eu estava nessa estação inicial, que eu fiz e o que ocorreu lá. Eu escrevi na época, em 2010. Neste pátio havia uma criatura do abismo, fazendo guarda. Quando me viu, saltou faminta e cheia de ódio sobre mim. Eu estava aqui, pessoal. Essa criatura estava nesse pátio. Quando ela me viu, veio feroz sobre mim. Eu corri, aqui e por aqui assim. E vocês podem perguntar, por que você não voou se estava em espírito? Gente, eu não estava ali bancando o X-Men, o Superman ali não. E quando você está no lugar e você está muito densificado, materializado, não dá tempo para você pensar com calma ou tomar decisões coerentes, não. Você faz normalmente o que no corpo físico faria. Correr. E eu corri muito. Eu corri muito por tudo isso aqui. Essa criatura que saltou sobre mim, que estava fazendo vigília nessa estação inicial, porque isso aqui pertence à escuridão, aos dragões do abismo, são os bastidores do poder, né, pertence àqueles que realmente governam o mundo, que mandam no mundo, tudo isso aqui. Essa criatura tinha a aparência de um lobo, mas um lobo totalmente esquelético, desfigurado, monstruoso, né? Uma aparência monstruosa mesmo. E não só isso. Depois eu consegui me livrar dessa criatura monstruosa. E olhando para o céu, próximo aqui a essa região, eu vi muitas nuvens vermelhas, nuvens. Desculpe. A mudança de clima aqui me engripou. Muitas nuvens no céu ficando vermelhas, muito vermelhas. E eu percebi que aquilo não era normal. Olha a estação. Ó. Cada globo desse aqui tem uma antena, aqui uma antena. Tá, depois eu mostro para vocês, vamos ver se eu tenho aqui, o formato, olha só, a estação. Edward Snowden, olha só. Aqui, o formato, peraí. Cada antena, vocês podem ver aqui, ó. Esta antena tinha a forma de um T deitado, estou mostrando. A outra antena aqui tinha uma forma de um U, com esses bracinhos, né? Essas duas antenas, elas emitiam ondas numa frequência, as moléculas dessas antenas tinham esse formato também. As moléculas que se irradiavam dessa antena em forma de ondas tinham esse formato, de um T invertido. As moléculas de ondas, de frequência de ondas dessa antena tinham esse formato aí, que está de vermelho que eu estou mostrando. Quando essas duas moléculas se encontravam no ar, na ionosfera, elas se encaixavam uma outra e assumiam esse formato aqui, tá? Este formato, ó. E todas as moléculas da ionosfera
mudavam seu formato, esse. E com isso o céu se tornava vermelho, vermelho qual brasa viva. Ó, até escrevi, ó. Nessas duas redomas vi no interior de cada bojo uma antena que emitia ondas com estes símbolos, tá aí, ó. Cadê? Uma antena emitia ondas cujos átomos tinham esse sinal, a outra antena emitia ondas cujos seus átomos tinham esse sinal. Os dois, se encontrando na ionosfera, se encaixavam no outro, formando este sinal. Isso desencadeava uma mudança estranha na atmosfera. O céu ficava vermelho, todo vermelho. E as pessoas se encantavam com aquilo. Talvez uma previsão do futuro, não sei. Eu vi pessoas se encantando com aquilo, tirando fotos, achando bonito aquelas nuvens vermelhas, o céu totalmente vermelho. E eu dizia para as pessoas, vocês estão enganados. Isso realmente, olhando assim, é bonito, mas isso é um presságio nefasto para a humanidade. Isso é o mal. É o prenúncio de um mal muito grande sobre nós. Vocês estão enganados, isso não é bom. Saiam dessa ilusão. E nisso uma criatura do abismo, conhecida como dragões, o médium Robson Pinheiro já escreveu sobre isso, os dragões do abismo. Surgiu então surgiu então no céu, naquela região, um desses dragões do abismo. E assim, e olhando para mim, gigantesco no céu, ele disse, você novamente interferindo em nossos planos? Você novamente aqui interferindo? Né? Por que ele disse isso? É uma história longa, mas eu estou sempre realmente interferindo no trabalho da escuridão. Estou sempre lutando contra os dragões do abismo. Tá? Se vocês me perguntarem se alguém já leu Senhores da Escuridão, a trilogia psicografada pelo médium Robson Pinheiro, escrita pelo espírito Ângelo Inácio. Se vocês me perguntarem o que eu tenho a ver com os dragões, tem tudo a ver. Tá? Muito antes do Robson Pinheiro psicografar a trilogia Senhores da Escuridão, eu já descrevia o abismo, eu já falava sobre os implantes de memórias realizados por seres do abismo em obediência aos dragões. Eu assisti pessoalmente, diretamente no abismo, eu estive lá e assisti como cientistas, os mesmos que serviram ao nazismo, como eles faziam esses transplantes de memórias, implantes de memórias falsas em líderes religiosos, líderes de nações, pessoas muito influentes no mundo. Essas pessoas recebiam implantes de memórias para que elas obedecessem aos dragões do abismo, fizessem exatamente aquilo que eles queriam. Só para completar, para entender o que me liga aos dragões do abismo, muitos anos atrás, quando eu era adolescente, hoje estou com 53 anos, num dia de noite, modo de falar, né? Numa noite apareceram 7 esqueletos no céu, gigantescos. O do meio era maior, mas era maior, estava à frente de todos os 6 e ele era maior, notei que ele era maior. E de repente, esse esqueleto do meio, a sua cabeça se transformou numa cabeça de serpente, de olhos vermelhos. E essa serpente, olhando para mim, me chamou de traidor. Disse que eu era um traidor por tê-los deixado e passado para o lado do Cordeiro, que no caso é Jesus. Né? Para ele chamou Jesus de o Cordeiro. Então, além de me dizer que eu era um traidor por ter deixado os dragões e passado para o lado do Cordeiro, ele me ameaçou dizendo que eu não iria conseguir cumprir o meu trabalho nesse planeta. Ele disse que por todos os templos, por todas as igrejas, por onde quer que eu fosse, para falar de outros planos sutis da realidade, de outras realidades do cosmos,
e principalmente quando eu tentasse falar sobre os dragões do abismo e combatê-los dentro de templos, igrejas, religiões, esse dragão do abismo disse que eu não seria convincente, que eu não seria acreditado, que as pessoas iriam me zombar, me ridicularizar, que por mais que eu me esforçasse, tudo que eu iria conseguir era ser ridicularizado no mundo, que ninguém iria me acreditar e que eu terminaria minha vida sozinho, sem amigos, sem ninguém que me desse créditos nesse mundo. Isso foi a serpente número 1 do abismo que me disse, o dragão número 1, muito antes de existir a trilogia Senhores da Escuridão. Então, pessoal, mostrando aqui para vocês, agora vamos aqui vamos falar da Agência de Segurança Nacional, a NSA, que é uma estação de espionagem norte-americana. Está aqui. Edward Joseph Snowden, nascido em 1983, é um analista de sistemas, ex-administrador de sistemas da CIA, ex-contratado da NSA, que tornou público os detalhes de vários programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA americana. A revelação ou denúncia deu-se através dos jornais The Guardian e The Washington Post, fornecendo detalhes da vigilância global de comunicações e tráfego de informações executada através de vários programas, entre eles o PRISM. Gente, aqui, ó. Isso tudo aqui é real, gente, ó. PRISM dos Estados Unidos. Olha só. Você vê aqui no Wikipedia, né? Ó. Edward Snowden ficou conhecido por revelar detalhes dos programas de vigilância do governo dos Estados Unidos. Inclusive foi denunciado na época que essa estação de espionagem norte-americana estava espionando, estava com escutas, tudo, sobre a Petrobras, gente. A Petrobras. Ó, espionagem no Brasil. Tudo isso existe, gente. É real, eu não invento, olha só. No Brasil, no programa do Fantástico, tal, exibido em 8 de setembro de 2013, baseado em documentos fornecidos por Snowden, revelou que a NSA vem espionando a Petrobras com fins de beneficiar americanos nas transações com o Brasil. Então, pessoal, eu vejo muitas coisas. Eu desde a infância eu tenho projeções astrais. Desde a infância. Olha o rapaz aí. Hoje, Edward Snowden, ele se refugiou desde aquela época na Rússia, porque ele foi muito perseguido pelos Estados Unidos, né, por suas denúncias. A CIA caiu em cima desse rapaz, ofereceram até recompensa milionária pela cabeça de Edward Snowden. Ele se refugiou na Rússia e hoje ele conseguiu a cidadania. É considerado um cidadão russo. Ele vive na Rússia ainda até hoje. Coitado dele se ele for para os Estados Unidos. Vai ser preso e não sai de lá mais nunca. Vai envelhecer na cadeia se não matarem ele antes. Sabe? Então eu vejo muitas coisas. Já visitei muitos, inclusive hangares onde existem naves extraterrestres nos Estados Unidos. Um desses hangares havia uma Vimana, muito semelhante à Vimana nazista. E quando eu estive lá, eu fiquei sabendo nas minhas espionagens que havia um acordo entre os Estados Unidos e os extraterrestres daquela Vimana de que eles só poderiam sair daquele hangar à noite. Eles não poderiam sair durante o dia por aquelas regiões, somente à noite. Só poderiam viajar à noite. Então, poderiam sair do hangar? Sim, quando lá nos Estados Unidos fosse noite. E se quisesse viajar pelo mundo, somente
acompanhando o movimento do Sol, ou seja, à noite. Todo o planeta, sempre quando fosse noite naqueles países, né? Como se ele estivesse orbitando a Terra num sentido oposto à posição do Sol. Mas o acordo é que aqueles extraterrestres não poderiam sair com a sua nave durante o dia. E vi muitas seguranças, pessoas vigiando aquele hangar, aquela região. Aqui, deixa eu me ver aqui. Olha só, eu tenho tudo documentado, gente, eu tenho tudo, não é só fotos não. Eu salvei, eu consegui pegar os arquivos, tudo registrado, todas as denúncias de Edward Snowden, eu peguei tudo, salvei, ó, guardei. Porque eu me interessei por isso, eu não dava atenção a essas coisas. Quando houve essa denúncia do Edward Snowden, dessa espionagem norte-americana em nível global, eu não dei muita atenção para isso. Mas eu comecei a perceber que a coisa era séria quando decidi, em projeção astral, visitar o lugar. Ó. Se vocês estudarem sobre o campo mórfico, ressonância Schumann, ionosfera, vão entender tudo isso. Vão entender. Então vão compreender melhor a verdade do que eu digo. Existem muitas estações como essa, gente, que estão na ativa ainda, tá? Essa antena, essa agência NSA com interferência sua no campo mórfico, na ressonância Schumann, faz com que os seres humanos do planeta vivam como abelhas numa colmeia sem a sua abelha rainha. As abelhas operárias não fazem nada sem a abelha rainha. Se a abelha rainha morrer, todas as operárias morrem, porque elas estão, as abelhas operárias trabalham em sintonia muito refinada e estreita com a abelha rainha. Perdeu a sintonia, perdeu o conhecimento, perdeu a capacidade de agir por si mesmo. Então as abelhas operárias morrem. Elas não se mantêm vivas, não conseguem manter a cachopa, a colmeia, sem a abelha guia, a abelha rainha. Você pode comparar o campo mórfico, a ressonância Schumann, como a nossa abelha rainha. É de onde nós nos inspiramos para escrever, né, para estudar, escrever livros, pintar, desenhar, escrever um filme, uma história. É de onde nós nos conectamos com os sentimentos de outras pessoas, com os desejos, os anseios, os medos, os traumas de outras pessoas, tudo através do campo mórfico, tá? Estamos totalmente conectados, vivemos em uma colmeia, somos aqui como uma colmeia. É assim que nos mantemos todos em sintonia. E você, alterando toda essa realidade, modificando o campo mórfico, alterando a frequência de ondas da ionosfera, nós ficamos desnorteados, sem rumo, sabe, desconectados com o todo, desconectados uns com os outros. E com isso, através dos programas de televisão, dos trabalhos de engenharia social da mídia, de manipulação, nós vamos sendo substituídos por criaturas robóticas, passamos a viver como se fôssemos robôs, todo mundo programado e fazendo a mesma merda. Todos programados
para obedecer a esse sistema negativo. E todas as vezes que eu venho denunciar isso, parece pouco, mas não é nada, é muito importante. Eu sempre sofro ataques quando tento descrever, confirmar Edward Snowden e outras questões. Os chamados MIB, agentes de preto, homens de preto, são reais, eles existem. Já vieram aqui na minha casa, já me agrediram. Muitos anos atrás, eu não lembro se foi em 2014, esses agentes MIB me visitaram e me fizeram uma proposta estranha. A proposta era para que eu não entrasse na era de Aquário, na nova era que estava se aproximando. Me proporam renunciar à era de Aquário. Eu descrevi isso em detalhes, Como ocorreu isso? Era uma noite, eu estava olhando para o céu, muito estrelado, porque eu gosto muito de ver o céu estrelado, o céu noturno. E todas as estrelas do céu de repente se transformaram em peixes. Cada estrela no céu se transformou em peixe, que nadavam livres, tranquilos pelo céu. E então, de repente, eu escutei um barulho próximo a mim, que desviou minha atenção. Eu olhei à minha frente e vi um aquário de vidro transparente, e dentro desse aquário existia um ser belíssimo, eu chamo de sereio. Não era uma sereia, era um sereio, mas ao mesmo tempo ele era andrógeno. Era um ser de rosto belíssimo, mas muito bonito mesmo. Cabelos lisos, longos e dourados, olhos azuis, o rosto perfeito, sem nenhum traço de sofrimento, de dor, sabe? Nenhuma ruga, nada, era perfeito. Da cintura para baixo ele era um peixe. Já de sua cintura para cima era um humano, mas um humano de uma beleza divina, uma coisa assim surreal mesmo, sabe? De hipnotizar, de fascinar mesmo. E esse ser andrógeno, meio humano, meio peixe, olhando para mim, ele disse: Marcos, você não quer ficar no meu lugar enquanto eu assumo o seu lugar? Vamos trocar de realidades? Renuncie a esse tempo novo que se aproxima e fique no meu lugar e eu assumo o seu lugar. E nisso meu sexto sentido começou a me alertar que existia aquilo era uma armadilha, um perigo muito grande naquele ser. Embora ele fosse tão bonito, um andrógeno de uma beleza utópica, surreal, mas era uma armadilha para mim. Então eu disse àquele ser: não, meu amigo, viver nesse aquário que você está não é o que eu procuro para mim. Essa não é a liberdade que eu quero. Me desculpe, mas não vou trocar de lugar com você. Aqui eu sou mais livre. Então foi tão estranho que aquele ser tão belo se enfureceu. Ele se enfureceu comigo e foi se transformando numa criatura monstruosa, feia, olhos injetados de sangue, de ódio, né? E ele agarrando-se na lateral daquele aquário, nos vidros, ele saltou para fora do aquário. E quando ele saltou para fora do aquário, quando ele estava ainda no ar, antes de tocar o solo, ele se transformou num agente MIB, homens de preto. Quando ele tocou o solo, ele era um homem vestido de terno e gravata preto, sapato preto, um chapéu preto, e com uma maleta preta na mão, sabe? E saiu. Sem me dar atenção, saiu, virou as costas para mim e foi caminhando. Até sumir, até desaparecer. Era um agente MIB, homens de preto. Agora, em março desse ano de 2022, eu estava escrevendo no meu grupo Consciência Cósmica, escrevendo para as pessoas sobre o aqueduto psíquico, de como a nossa mente
através de séries de condicionamentos, de opressões desse mundo, de como nossa mente é aprisionada, é canalizada num tubo, né? Um canal onde você só enxerga aquilo que está no interior desse tubo, deste canal. Você não consegue perceber nenhuma realidade fora desse seu aqueduto psíquico. Tudo o que te apresentam sobre o universo, cosmo, amor, tudo está limitado àquilo que está dentro desse aqueduto. Então é uma verdade muito limitada, que na verdade se revela uma verdade fora da realidade. Então nós não conseguimos enxergar, ver nenhuma realidade fora da nossa, daquilo onde a nossa mente, nossa psique está aprisionada, encarcerada. E quando eu escrevo assim, os meus textos são... Eu imprimo muita força espiritual minha. A minha energia está ali naquele texto. Então as pessoas conseguem me sentir e sentir aquilo que eu estou passando para elas. Porque é uma energia. Palavras são energias, não somente palavras ditas, mas escritas. E o que aconteceu? Eu comecei a movimentar muita energia, a mexer muito com a malha da Matrix. Imediatamente a Matrix providenciou interferências nisso. Então, inclusive eu até mesmo interrompi o texto para avisar para as pessoas. Eu estava escrevendo e de repente eu vi 2 homens, MIB, entrar no meu quarto, terno, gravata preto, chapéu preto, maletas, e me pegaram aqui e tentando me tirar a força do corpo físico, sabe, me agarrando mesmo, tirando. E quando eles conseguiram me tirar um pouco do corpo físico, né, a chamada projeção astral, forçando uma projeção astral minha, imediatamente eu voltava para o meu corpo, que era a minha defesa. Né? É esse corpo físico que me tem ancorado nessa dimensão e protegido. Então, por mais que eles tentassem, por mais que eles me arrancassem com violência desse corpo, eu conseguia reentrar nesse corpo e assim me proteger destes seres. Eles estavam tentando me impedir de continuar aquele tópico, aquele texto sobre os aquedutos psíquicos, as prisões mentais dos seres humanos. Tá? O que eu tenho a dizer, eu agradeço a todos a paciência. Quem quiser estudar, pesquisar sobre estação NSA, pode procurar que você vai encontrar. Pesquisem sobre ressonância Schumann, campo mórfico. Aqui, ó. Me desculpe, gente. Se você for aqui na internet, vou mostrar aqui para vocês aqui. Você encontra informações sobre campo mórfico, tem muita informação boa, gente, muita coisa séria. O YouTube, se a pessoa está procurando só pornografia, ela vai encontrar. Se você está procurando merda, tem muita merda no YouTube. Mas se você procurar coisas sérias, também vai encontrar. Deixa eu procurar aqui para você, estou travando tudo aqui. Aqui, ó, campo. Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Vamos ver se vai. Ah, meu Deus. Pera aí. Cadê? Onde é que eu tava aqui? Ó. Campo morfogênico ou campo mórfico. A ilusão da ciência. Esse senhor aqui, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, mas é um cientista, Rupert Sheldrake, eu sei, campo mórfico. Seria muito bom vocês verem esse vídeo dele, tá? Onde ele diz, eu vou repassar primeiro quais são esses 10 dogmas. Eu falo sobre dogmas, o campo mórfico, tá? Aqui.
campo morfogenético, existem estudos sobre campo morfogenético, constelações familiares. Aqui, ó, Dr. Rupert Sheldrake, narração em português. Então você acha muita coisa boa sobre o campo mórfico. Claro que tem umas pessoas pseudoterapeutas, que se propõem a falar do campo mórfico e acaba distorcendo, ao invés de ajudar, acaba distorcendo, né, a verdade sobre o campo mórfico. Então eu recomendo esse vídeo aqui, ó, A Ilusão da Ciência, campo mórfico, esse senhor aí, tá? É isso que eu recomendo. Espera aí. Science delusion is the belief that science already understands the nature of reality in principle, leaving only the details to be filled in. This is a very widespread belief in our society. It's the kind of belief system of people who say, I don't believe in God, I believe in science. It's a belief system. Eu li. Ele fala sobre o sistema de crenças que corrompe, que inibe a consciência divina, que oprime, que condiciona. Tá ok? Então é isso, pessoal. Obrigado. Depois, se eu resolver, eu faço a continuação, a parte 2 desse vídeo. Vamos ver, vamos tocar para frente aí. Obrigado.